Olá, boa tarde, boa tarde. E chegou o nosso horário para nos encontrar com o nosso querido João, que além de ser um excelente profissional, é um amigo que eu amo, que eu adoro. E se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija, porque vocês sabem, você pode me testemunhar de quanto essa pessoa é especial, é linda, é bonita. É um dos melhores profissionais que eu conheço, João Brito, na área do corpo, da educação física, coach do emagrecimento, tem um astral maravilhoso, dança divinamente. E como amigo fora dessa área profissional, eu posso dizer que é extremamente divertido e que você não passa um minuto sem dar risadas estando do lado dele. As suas aulas como profissional, como professor de educação física, são sem igual, são divertidas, animadas, inspiradoras, motivadoras. É muito, muito, muito legal. E João, eu estou falando de você, das tuas aulas, o lindo que é, o gostoso que é estar com você. Estamos aqui falando do bom dos nossos Olá! encontros. Olá, olá! Que gostoso! Meu cabelo tá parecendo um Tintim. E aí, Tá como é que muito frio tá? aí? Tá bem frio. Tá bem frio, tá Jura? bem frio. Hoje ainda não tá tanto, né? Mas ainda tá. Tá 6 graus hoje, agora. É, 6 grauzinhos. E aí, como é que sim. estão as coisas? Que honra, que delícia Ai, participar eu desse tô tão bate-papo com feliz. você. Eu também estou muito, muito feliz de te encontrar e eu falando realmente a pessoa que você, não, e que se eu estou falando, eu não estou falando exagerando, nem porque você está presente, senão todo mundo sabe o maravilhoso que você é, o Ah, divertido, não só nas tuas aulas, sino como amigo, quando a gente sai, que dá sim. A risada. gente, a Ai, gente tenta fazer o máximo, né? Eu adoro estar com os meus amigos, eu adoro estar com o pessoal, então eu tento ser eu do melhor jeito possível. E é muito bom é, ouvir de você. pois é. E, Helena, e eu queria, sabe fazer o quê agora? Antes de começar essa live, antes de começar o nosso bate-papo mesmo, né? Eu gostaria, em Uhum. primeiro lugar, de te agradecer, de fato, em relação ao, ao a constelação que nós fizemos Uhum. familiar, para mim foi assim incrível, de verdade. Eu tenho essa ferramenta, foi uma ferramenta incrível na minha vida, a constelação. A constelação foi uma coisa que até hoje, às vezes, igual. Você lembra do que quando eu falei do meu problema de acordar na madrugada para comer? Até hoje eu tenho essa conversa com a minha criança, entendeu? Quando às vezes eu acordo e falo assim, não, agora não. Agora você não vai comer. Eu bato um papo com a minha criança interior e falo para ela que amanhã eu vou dar um café da manhã incrível para ela e volto para a cama e volto a dormir. Então eu consigo controlar através dessa ferramenta. É uma ferramenta que para muita gente que vai escutar falar, fala assim, nossa, mas só de você conversar, é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta incrível, porque de fato é cuidar, né, da nossa criança interior. Então, assim, Esse, essa é uma das ferramentas, né, que eu tive na constelação. Eu passei a ver minha vida assim de outra maneira. E isso eu devo muito, muito, muito à oportunidade que eu tive com você.
Uhum. Foi muito Eu bom. falo, não, que já falei em outras lives das nossas necessidades, não, e como que o, tem diferentes nomes, não? A gente chama do ego, do inconsciente, da criança. Ele comanda 95% do nosso dia. Sim, E que a gente precisa, não, tomar esse no controle, porque eu acho que não passa por aí. A gente não tem que deixar as expectativas de lado, mas sim ser consciente de quem que está neste momento conversando, por exemplo, com você, participando, é, quem que está com fome é aquela vontade, aquele hábito que eu tenho, é aquele vazio emocional, aquela ansiedade, ou realmente meu corpo biológico está sentindo fome e precisa se nutrir, não? exatamente. Então, isso é importante a gente estar sempre. Por isso que o tema, não, da nossa live, do Exato. E é autoconhecimento. justamente isso que eu ia falar, porque faz parte, né? Uma coisa, são elos, é uma coisa interligada na outra, não adianta. O autoconhecimento, essa parte, esse diálogo, né? Vamos falar assim, que é eu conversando com a criança, é um diálogo interno que eu estou tendo comigo ali. Então, isso faz parte do autoconhecimento. A partir do momento que eu passei a me conhecer melhor, que eu dei essa oportunidade. Tudo começou quando eu comecei a fazer yoga, né? Então a yoga me despertou aquela vontade de me conhecer melhor, porque a minha professora, a Williane, ela sempre falava, vai se percebendo no momento da meditação, vai se percebendo aquele momento gostoso que a gente tinha no final da aula, que durava praticamente 10 minutos, você nem via passar. E ela vai se percebendo, e eu parava e pensava, falava assim, como assim vai se percebendo? O que ela quer dizer com isso? Eu morria de vergonha de perguntar. Como assim vai? Eu não sabia o que era autoconhecimento, eu não sabia o que era o autoconhecimento em si. Sabe? Por mais simples que seja, muita gente tem a mesma dúvida que eu sempre tive. Como assim? Vai se percebendo? O que é isso? Vai percebendo o que na minha rotina? Vai percebendo o que na minha respiração? Né? E são coisas básicas, coisas simples, que através desse vai se percebendo, me despertou o quê? A curiosidade de saber o que era esse se perceber. E aí eu comecei a pesquisar, estudar, e falei assim, não, eu vou um pouco mais a fundo. Então, essa vontade de se autoconhecer mesmo surgiu ali na yoga, que logo depois da yoga eu fiz o quê? Eu te procurei. Então, uma coisa foi interligando a outra, e logo em seguida eu fiz meu primeiro curso de coach, né, com ênfase em emagrecimento. Aí depois eu fiz um outro com o Zé também, que foi incrível. Tá sendo, né? Porque ainda eu estou fazendo essa parte também. E assim, o autoconhecimento, ele tá interligado a tudo. E não é só no emagrecimento. Então, hoje a ênfase no emagrecimento, porque eu sou personal trainer, mas o autoconhecimento, ele tá interligado a tudo. Relacionar em todas as áreas da nossa vida, vamos falar assim, né? Seja na Lógico, ou seja, financeira, a maioria das pessoas vivem, porque o ar está aí, porque nasceram. Muitas não têm nem noção de porque acham de que elas foram plantadas aqui sobre sim. a terra e pronto. O meu pensamento sempre foi assim, Helena. Por quê? Sempre quando as pessoas falam assim, João, que você espera do seu futuro? Eu nunca tive uma perspectiva, sabe? Eu sempre falei, deixa a vida me levar, uai. São esses momentos aí que dão cores, né, na vida. Eu sempre pensei dessa forma. Só que a partir do momento que eu comecei a me envolver mais com essa parte de autoconhecimento, com o meu interno mesmo, eu percebi que não era assim. Eu tive muita coisa na minha vida, mas talvez se eu tivesse dado uma atenção antes para isso, talvez eu teria muito mais, sabe? Então eu sempre deixei a vida levar. E deixar é o que eu falo no meu curso, eu falo para as minhas alunas. A única pessoa que se deu bem deixando a vida levar foi o Zeca Pagodinho com a música, né? Deixa a Com a vida me levar, a música. vida leva eu. Porque do resto não tem como. Se a gente não tiver
um plano, se a gente não se conhecer relacionado àquilo que a gente quer, por exemplo, no emagrecimento, não é simplesmente eu quero emagrecer. Não. É claro que vou deixar a parte de treino de lado, né? Que, claro que você precisa ter uma estratégia, utilizar uma estratégia correta para emagrecimento, dependendo de cada pessoa, mas voltado mesmo para a parte interna, né? Para interpessoal. Falando que o autoconhecimento, ele te dá ferramentas específicas para que você consiga lidar com tudo no seu dia a dia. Com tudo que eu digo, é com tudo aquilo, com as adversidades, vamos falar assim, né? Que vai acontecendo ao longo do dia. Porque a partir do momento que você acorda, a partir do momento que você acordou, despertou, coisas vão acontecer ao longo do dia. E coisas essas que vão te afastar, sim. Se você não tiver a ferramenta correta para isso, vão te afastar do seu objetivo, né? Porque, primeiramente, para a gente conseguir emagrecer, o emagrecimento tem que ser o quê? Tem que ser objetivo. Tem que ser o nosso objetivo. Porque se não for, a gente vai deixando, vai, como eu falei, vai sempre deixando empurrando com a barriga, né? Protelando. É. Protelando. E aí, qualquer coisa que acontece, como por exemplo, chegou uma pessoa em casa, vai fazer bolinho de chuva, vai lá, faz e come. E aí não pensa, por quê? Aí só reclama, né? Os resultados vêm, né? Porque aí a pessoa fala, eu tento emagrecer de todas as formas, mas eu só fracasso, não consigo, não consigo, não consigo. Mas o fracasso é nada mais que... como que eu posso falar? A falta Por de fracasso. compromisso. Mas o fracasso em si, para muita, eu não vejo, para mim não existe fracasso. De fato, o fracasso para mim não existe. O Exato. fracasso é uma escolha. É uma escolha. Eu dou o nome de resultado para o fracasso. Muita gente fala, eu fracassei nisso, fracassei naquilo. Não, eu obtive esse resultado, porque de fato eu obtive um resultado ruim. Eu não fracassei. Eu obtive um resultado no qual eu mereci de acordo com o tanto que eu me dediquei para que eu tivesse esse resultado, né? Então, assim, Nossa, que bacana. a gente tem sempre a nossa vida é isso. Eu posso escolher esse caminho ou esse caminho, né? A partir do momento que eu escolho esse caminho, eu tenho que estar ciente que esse caminho eu vou ter que abrir mão de muita coisa que esse caminho aqui me daria. Voltado ao emagrecimento, por exemplo, que eu posso falar, quando a gente opta por emagrecer de fato, por que o autoconhecimento é tão importante? Primeiramente, porque você vai sentar e você vai se questionar. Por que eu quero emagrecer? O que está Para, acontecendo comigo? para quê? Não? Para quê? Exatamente. São os porquês, né? São os porquês que a gente tem que responder. Não é simplesmente eu quero emagrecer sem ter um porquê. Se você não tem um porquê, você não tem um nada. A realidade é essa. Então, você precisa ter um porquê. E quando você decide, eu quero emagrecer, então o que você vai fazer? Você para, senta, você precisa dedicar um tempo da sua vida, um tempo do seu dia, não para organizar, né? Para fazer essa parte de autoconhecimento. Inclusive, eu vou deixar aqui até umas perguntinhas depois no final, para quem quiser dar início, né? Dar um pontapé inicial aí, para começar a se autoconhecer. Começa assim, com o básico, perguntinhas básicas. Então, você precisa separar um tempo no seu dia para se autoconhecer, para começar. Né? A partir do momento que você fez ali, percebeu o seu estado atual, você sabe como é que você está, você sabe o que te incomoda, o que não te incomoda, o que te deixa triste, o que te deixa feliz. A partir do momento que você começou a fazer isso, esse passo, o próximo passo é você... Agora que você, por exemplo, eu já sei qual é o meu estado atual, qual é o meu próximo passo agora? O meu próximo passo é definir o meu objetivo. O que eu quero? Eu quero emagrecer por quê? Para quem? É para mim? É para os outros? A partir do momento que você tem isso, você criou o seu objetivo, você precisa fazer o quê? Criar um plano de ação. Criar um plano de ação. Porque se você tem um objetivo e não tem um plano de ação, você não tem um objetivo. Seja qual for, como a gente já falou no início. Para tudo na vida, você precisa ter... Se você tem um objetivo, você precisa ter um plano de ação. Senão você vai levar a vida do jeito que vai e simplesmente não vai chegar a lugar nenhum. Né, Helena? Então, assim, Sem dúvida. a partir do momento que você
tem esse objetivo, faz esse autoconhecimento, começa esse autoconhecimento, porque é uma caminhada, é uma jornada, vamos falar assim. Caminhada não, é uma jornada. O autoconhecimento, até hoje a gente está em constante mudança, constante evolução. Então, assim, passou um mês, daqui 3 horas, eu não sou mais a pessoa que eu era agora. A gente está em constante evolução, então a gente precisa ter em mente que o autoconhecimento tem que ser constante, não é fazer um autoconhecimento hoje e depois, lá no fim da vida, né? Gente, a gente está mudando constantemente. Exatamente. A pessoa que eu sou agora, nesse exato momento, não é a mesma de 2 minutos atrás. Não. A pessoa que está tomando um café agora aqui não é a pessoa que tomou um café há 1 minuto atrás. Entendeu? Então a gente está sempre em constante. O nosso pensamento muda, as nossas crenças mudam, né? De acordo. É uma coisa intercala na outra. De acordo com que. Quando a gente inicia esse autoconhecimento, né? Voltando, falando de crença, voltando para essa parte da crença que eu iniciei. Quando você faz essa parte de autoconhecimento, você fica de frente, você é obrigado a ficar de frente com as suas crenças, com aquilo que você acredita. Crença, para quem não sabe, com certeza você já deve ter falado muito, né, nas suas lives sobre crença, isso, mas crença nada mais é que as nossas verdades absolutas. Verdades essa para nós, as nossas verdades. A minha verdade não é a sua verdade. Você tem as suas crenças, eu tenho as minhas crenças. E essas crenças, na maioria das vezes, elas são instaladas onde? Na nossa infância, na nossa mãe. Voltando para essas crenças alimentares, né? Quando a gente está sentado numa mesa, quantas vezes você não está no restaurante ou então com as suas amigas e você vê uma mãe falando, come para a criança. A criança não quer comer, come. E a criança vê a mãe fazendo o quê? Comendo do prato dela. Se a criança não quer, se eu sou uma criança, eu não quero, você é minha mãe, está comendo a minha comida, o que eu vou ver? O que eu começo a acreditar? Que desperdiçar comida, que não querer comer, né? Falar não para a comida é algo errado. Então a gente começa a acreditar nisso. As crianças geralmente comem porque tem muita gente passando fome, como se você não fosse comer aquilo, se você falar não para a comida ali naquele momento, fosse saciar a fome de outra pessoa. Não estou falando no sentido do egoísmo, tá? Pelo amor de Deus. Não, eu sei, eu entendo. Mas Eu acredito que, inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque a mente de uma criança é exato. totalmente diferente. Ela não tem lógica, ela é atemporal, ela não tem espaço, ela não entende. Ela simplesmente está vendo. Ela simplesmente absorve. Exato. Absorve. Ela é uma esponja. Ela só faz isso. É uma esponja. E as nossas maiores crenças, né, elas são absorvidas até os 7 anos de idade, para você ter ideia. É o momento onde a gente está aprendendo tudo. Onde a gente está absorvendo tudo. E os pais, se tiver algum pai, alguma mãe aqui, o recado que eu tenho para dar para vocês é, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado com a forma que vocês agem com os filhos de vocês, a forma que vocês agem entre vocês, na frente da criança, relacionada à comida, relacionada a tudo. Se a criança quer comer, ela come. Se ela não quiser comer, ela não tem que comer, porque ela não está com fome. A dica fica um dia inteiro sem dar comida para a criança, sem forçar. A hora que ela quiser, ela vai pedir, estou com fome. Ela vai chorar se ela não souber falar. Então, são coisas que não tem necessidade de você tentar empurrar na criança, e quando a criança não quer, você acaba fazendo por si, por exemplo, como comer a comida, ou então falar assim, é pecado, não pode deixar comida no prato, né? Coisas como essa. Então a gente cresce acreditando de que comer, você tem que comer, você não pode deixar a comida do prato, e que deixar a comida, falar não, isso, aquilo. Então, são várias crenças pequenas que para muita gente que escuta nós conversando, a gente conversando aqui agora, fala assim, mas isso não tem nada a ver. Mas quando você faz o processo de autoconhecimento, você vê que o grande problema está exatamente aí. Você vê, porque você se vê obrigado a voltar no tempo, né? Lógico que a nossa vida, o que passou, não volta mais. O que
cabe a nós é respeitar o que a gente viveu, respeitar, amar e respeitar o nosso passado. Primeiramente, respeitar. Você não precisa amar, mas respeito, independente de qualquer coisa. É o que eu falo. Quando eu passei a respeitar o meu passado, entender e respeitar o meu passado, a minha vida fez assim, ela deslanchou. Foi uma relação com meu pai que melhorou assim 100%, com a minha família que melhorou demais, com os meus amigos. Então, assim, o que a gente precisa é respeitar o passado para viver bem no presente e ter algo no futuro, né? Essa é a Exato. parte mais importante. Eu acho que é essencial. E o autoconhecimento, o autoconhecimento ele tá relacionado a tudo na minha vida. A tudo. Tudo que eu vou fazer, eu comecei a investir há um tempo atrás, então eu me vi sentado fazendo um autoconhecimento voltado à minha vida financeira. Voltado à minha vida financeira. Então, assim, tudo que precisava ser feito, tudo. Então, hoje eu consegui estruturar. Eu tenho uma estrutura todo mês. O dinheiro caiu na minha conta, eu tenho que me pagar antes de qualquer coisa. Eu coloquei um objetivo que eu tenho que me pagar. Quanto eu tenho que me pagar? X. Então, autoconhecimento na parte de finanças. Autoconhecimento na parte de relacionamento. Autoconhecimento na parte de emagrecimento. E o que eu mais gosto, o que eu mais vejo resultado, porque é uma coisa que eu não desisto nunca, é voltado ao emagrecimento. Vamos falar uma vida mais saudável, né? Eu falo emagrecimento, mas o emagrecimento vem a partir do momento que você muda os seus hábitos. Eu sempre falo que a gente tem que buscar saúde que o emagrecimento vem. Né? O Buscar emagrecimento vem, saúde em forma de porque emagrecimento. já falamos, não, de que emagreça não significa saúde, como Não. também a gordura não significa doença. Doença. Você pode Exato. estar super bem, mas levar-se uma vida mais saudável e, obviamente, você levando essa vida saudável, que significa os 3 pilares essenciais, não? Corpo, mente e espírito, de uma forma equilibrada, é o que vai te levar a ter o corpo que você precisa. Exato. Não? Nem gordo, nem magro, nem alto, nem baixo. É o corpo que você precisa e aceitá-lo da forma que ele é, porque ele serve. É esse que serve para você. E como você diz, respeitar, amar. Amar o que eu tenho, amar o que eu sou, antes Exato. que mais nada. E para eu me amar, eu também preciso me conhecer, não? Saber quais são as minhas necessidades, saber quais são as minhas sensações, saber quais são as emoções que eu tenho com relação ao dinheiro, como você disse, ao meu trabalho, a meu parceiro, aos meus amigos, a comida, a saúde, a tudo, certo? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que uma das formas que você, primeiro, para você ter um progresso, não? Na tua transformação, você precisa, antes de que mais nada, o compromisso. Mas não o compromisso, por exemplo, eu vou emagrecer, eu quero emagrecer 1 quilo, tá? Eu vou me comprometer até emagrecer 1 quilo. Não, é o compromisso comigo mesma. Esse compromisso que, se eu não assumo, nada na minha vida vai funcionar. Exato. Eu não vou, se eu não tenho meu compromisso com o meu trabalho, eu posso ser demitida, eu não posso ser incluída em algum projeto novo, eu não vou ter aumento, então eu preciso de meu compromisso. Se eu não me comprometo com o meu parceiro, eu não tenho mais relacionamento, eu vivo a solidão.
Se eu não tenho compromisso comigo mesma, com o meu corpo, com a minha mente, eu fico Exato. doente. Exatamente. Então, a falta de compromisso é o que te leva ao insucesso, não? Em todas as tuas Em áreas, todas a as áreas. solidão e a doença. Então, antes Exatamente. que mais nada, eu preciso me comprometer que sou eu a prioridade de tudo, não? E que eu preciso, como você disse, eu tenho um compromisso com a minha saúde, eu estou comprometida para transformar a minha vida, e não porque você hoje chegou, vou fazer, então vamos fazer bolinha de chuva. Sim, Não que eu não exato. possa comer, até você pode comer, mas não Eu precisa comer a como. bacia Eu inteira. como, eu trabalho hoje, para você ter ideia, Helena, hoje eu trabalho numa fábrica de chocolate. Além de personal, eu trabalho em dia integral, horário integral, das 7 da manhã às 3h45, dentro de uma fábrica de chocolate. Eu trabalho com chocolate nas minhas mãos e eu amo chocolate. Eu amo. Só que eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E eu sei também que se eu falar sim a todo momento, porque a tentação está nas minhas mãos, Lógico, durante todos os dias. Entendeu? Eu tenho a cruz e a espada na minha mão o dia inteiro. Então eu tenho que escolher o que eu quero. Eu quero a cruz ou eu quero a espada? Você tá entendendo? exatamente. É assim. Se eu deixar me levar pelos meus sentimentos, pela aquela vontade de comer, porque eu tenho essas vontades o dia inteiro. Eu me questiono o dia inteiro, perguntando. A hora que eu vou comer, de verdade, porque a gente pode comer. Eu trabalho com o melhor chocolatier da Bélgica. Você tem noção que eu trabalho com o melhor chocolateiro da Bélgica? Ai, meu Deus do E céu, assim, eu que tenho nas minhas sonho! mãos. Eu tenho nas minhas mãos. Então eu fico me questionando o tempo todo. Mas eu preciso, mas eu preciso. Mas... Quando eu entrei, eu não me questionava. Eu comia, comia, comia. E eu percebi onde eu estava indo. Eu falei, para lá. Volta para onde você estava. Voltei, comecei o passo a passo novamente, fiz o autoconhecimento, tudo de novo, escrevi no papel e tudo. Eu tenho um caderno que eu não abandono. Caderninho. Tá sempre comigo. Tá Então, é sempre. isso que eu ia falar, não? O segundo pilar que a gente tem é a autoobservação. E como que você Sim, faz essa autoobservação? Comprando um caderninho, e não porque seja simples, significa que não é eficaz. É muito importante você ter exato. teu caderninho, ir anotando todas essas emoções. Por exemplo, nossa, eu vejo chocolate. Que sentimento eu tenho? Que sensação vem comigo? O que Exato. que eu penso? O que aconteceria se eu comesse o chocolate? O que eu pensaria? O que eu sentiria? E se eu não comesse, o que eu penso, o que eu sinto? Sim. E E você se falando, vou me você subir falando disso, na balança e eu vejo esse número, eu vou gostar? Como vou me sentir? Como que vou... E tudo isso que a gente vai se questionando, por isso é importante a gente se fazer essas perguntas constantemente, ir escrevendo, porque é a forma da sim. gente realmente se conhecer. Sim, e Helena, e você sabe por que muita gente, muita, mas muita, eu penso que 90% das pessoas que tentam buscar o emagrecimento não conseguem emagrecer de fato, ou então se conseguem emagrecer é por um tempo determinado, emagreceu para o verão, passou o verão, vai engordar, ou até mesmo no verão, durante a viagem, engorda tudo de novo. Porque essas pessoas, elas têm preguiça de sentar e se dedicar a fazer esse processo de autoconhecimento. Porque sim, é exaustivo se você parar para pensar. Se você ficar todo tempo se questionando e livre de julgamentos. Além de tudo, né? Você tem que abrir mão do julgamento. A hora que você começa a perceber que você está se julgando, você fala, oh, pera lá, estou indo para um caminho que não é para seguir. Você está entendendo? Então é assim, é o tempo todo a gente tem que sim se questionar. A diferença de uma pessoa que não se conhece e de uma pessoa que se conhece é que a pessoa que não se conhece, ela tem
pensamento. O pensamento vem e ela age de acordo com o pensamento. A pessoa que se conhece, ela pensa. Quando o pensamento vem, o que ela faz? Ela questiona esse pensamento. Por que eu estou pensando nisso? Eu preciso realmente, é o que eu faço todos os dias. Eu preciso disso, desse chocolate. Eu preciso comer. Está nas minhas mãos, eu estou trabalhando, estou enchendo as caixinhas aqui de 500 gramas. Eu preciso comer isso? Questionar, é ponderar se realmente eu preciso disso ou não. Porque pessoas que não se conhecem levam a vida como o Zeca Pagodinho, vai levando numa boa. Entendeu? Hoje eu amo, você me conhece. Você sabe o tanto que eu amo uma cervejinha. Sabe quanto tempo faz que eu não tomo cerveja? Mas por opção. Por opção. Hoje eu consigo plenamente olhar para a cerveja na geladeira. Eu consigo perfeitamente olhar para a cerveja e falar assim, eu não vou tomar hoje, vou escolher um dia. Então eu faço o quê? Hoje, do que eu fazia antes, como rotina, como hábito, que eu chegava do meu trabalho cansado, a primeira coisa que eu fazia era abrir uma garrafa de 600. Hoje eu não faço mais isso de jeito nenhum, eu posso estar mais cansado que for. Não, eu tenho um evento. Tomar cerveja para mim é como se fosse um evento, e eu adoro. O que eu vou fazer? Vou num bar, não vou tomar em casa, vou no bar, vou sentar numa mesa, vou pedir uma porção, vou me dar esse direito, entendeu? Então eu comecei a fazer isso. E hoje eu tenho prazer nisso. E eu não tomo nem uma vez por semana, viu? Pra você ter ideia, eu cheguei a ficar praticamente 3 semanas sem tomar cerveja. 3. E aí eu tomei Parabéns. uma latinha, e depois tô agora, até agora, faz uma semana, praticamente uma semana. Eu tomei no ano novo, depois eu fiquei 3 semanas, tomei e não tomei cerveja. Ah, não, tomei anteontem. Depois desses 3 semanas do ano novo, tomei anteontem, no bar. Entendeu? Então é assim. Você pode se questionar, as coisas ficam mais leves, sabe? E você não tem julgamento, não tem. Simplesmente você passa a. Lógico, existem casos e casos, né? Existem pessoas, sim, que são compulsivas, que precisam de tratamento, mas essas pessoas precisam fazer o quê? Levantar, desculpa a expressão, levantar a bunda da cadeira e ir atrás de tratamento, atrás de ajuda com um profissional, entendeu? Porque às vezes muita gente eu escuto, eu sou compulsivo, sou compulsivo. Até que ponto você é compulsivo? Até que ponto? Você é compulsivo de fato? Foi diagnosticado isso? Você está fazendo tratamento? Ou você simplesmente tem essa desculpa para poder fazer o que você quer? Para poder comer quanto você quer? Porque eu sempre falei que eu era compulsivo. E hoje eu percebo que eu tenho total controle. E eu não precisei ir num psicólogo, não precisei, para você ter ideia, durante a minha juventude, durante a minha adolescência, juventude, até por falar quando eu cheguei aqui também, eu passei por isso. Eu tive alguns flashes disso aqui. Quando eu estava com os meus amigos, não. Mas quando eu estava sozinho em casa, eu sofri, vamos falar assim, de bulimia. Mas era aquela situação que eu nunca busquei ajuda, primeiramente porque não era uma coisa que eu fazia todos os dias. Eram em situações específicas. Então eu falava assim, eu não preciso, porque a hora que eu quiser falar não, eu falo. Eu não faço isso instantaneamente. Ou então eu acabo de comer, vou lá e faço porque eu comi. Não. Eram situações. Quando eu via que eu chegava no corpo que eu queria, é um transtorno. É um transtorno. Quando eu chegava no corpo que eu queria, eu não fazia mais isso. Eu podia comer, fazer isso, comia à vontade, compulsivamente. E aí o que eu fazia? Quando eu via que meu corpo começava a mudar de novo, o que eu voltava a fazer? Da mesma forma. Mas aí quando eu estava com os meus amigos, isso não passava, não acontecia. Mas quando eu estava em casa, isso acontecia. Porque eu comia, e aí eu ficava 5 minutos, deitava no sofá assistindo, 10 minutos, 15 minutos, o relógio estava comigo. Eu ficava com isso na minha cabeça. Eu tinha na minha mente, olha a crença onde está. Eu acreditava que eu tinha 45 minutos. Quem me falou isso? Eu não sei, eu criei na minha cabeça. Eu tinha 45 minutos para regurgitar tudo que eu tinha comido. Olha isso. Para que eu não engordasse. Você entendeu? Então, aqui ainda eu tive alguns episódios desses, mas aqui eu dava a desculpa. Qual era a desculpa que eu dava? Que eu tinha comido muito, que aqui eles comem muita batata frita.
Então, batata frita, tudo com batata. Então eu realmente comia muito. E aí eu dava desculpa de que eu tava passando mal. Ah, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. E eu vou forçava o vômito. Mas depois que eu entrei nesse processo, depois que eu me dei essa oportunidade de me conhecer de fato a fundo, de, sabe, não o João, personal trainer, trabalhador, que faz isso, faz aquilo, que gosta de viajar, não. Não, o João na essência, o João, eu busquei na raiz, sabe? Naquele momento de pensar mesmo, o que me faz feliz, o que eu preciso para ser feliz. Eu estou agindo de acordo com os meus valores. Eu não sabia nem quais eram os meus valores. Não sabia nem que eu tinha valor na vida. Sabe? Então, hoje não. Hoje eu busco o máximo possível viver de acordo com os meus valores. Porque se eu quero ter a felicidade, eu amo falar essa palavra, felicidade plena, saúde plena, mas a gente, eu penso que é humanamente impossível, né, a gente ter isso, viver dessa forma. Mas eu falo que a partir do momento que a gente está feliz, a gente está tendo a felicidade plena, né? Então, Lógico. assim, se você, eu tenho isso comigo e é uma realidade. Se você não sabe ainda quais são os seus valores, para quem está ouvindo, eu acho que é muito legal você usar uma ferramenta. Na internet tem, você pode ler um texto aí, buscar como descobrir os meus valores. Você vai encontrar, né? Você vai encontrar ali, você vai fazer essa ferramenta. Claro, se você puder pagar uma pessoa para fazer isso, pague. Vai ser muito melhor para você. Mas caso você não tenha essa condição, a internet pode te ajudar muito. Então você vai descobrir os seus valores e se você não estiver levando uma vida de acordo com seus valores, dificilmente você vai fazer o quê? Vai conseguir ser feliz, né? E os valores, eles influenciam diretamente, de forma direta também, da forma que você vive no emagrecimento. Porque se você está infeliz com algo que você está vivendo, por exemplo, vou dar um exemplo só para ficar mais claro. A pessoa, por exemplo, o maior valor dela, o valor do topo dela ali é a liberdade, por exemplo. A pessoa tem o valor principal dela é a liberdade, mas ela vive num relacionamento onde ela não pode sair com os amigos, ela trabalha demais, ela não tem liberdade para fazer aquilo que ela quer. Ela vive num relacionamento abusivo, coisas como isso, que prende, que tira a liberdade dela. Se a liberdade é o topo do valor dela, é o valor maior, é o maior valor dela, como essa pessoa vai ser feliz? Ela vai ser frustrada, entendeu? Ela vai pensar, ela vai ter aquele diálogo interno com coisas que ela gostaria de fazer, mas quando ela chega em casa, que ela não pode ver as amigas, ela vai sentar de frente com a televisão vai estar, por mais alta que esteja, o volume vai estar baixo na cabeça dela, e quem vai estar gritando na cabeça é a voz, é o outro eu, né? É o outro Isso. eu gritando, apontando o dedo e falando, mas olha a situação que você está vivendo. Você não quer isso na sua vida, você quer estar com seus amigos, você quer sair, você está vivendo de forma diferente. Então, a partir do momento que você não vive de acordo com os seus valores, você passa a descontar o quê? O seu tempo ocioso, né, ali, assistindo uma televisão, de acordo com os julgamentos que acontecem, por você não estar vivendo de acordo com os seus valores, você passa a fazer o quê? Descontar a sua infelicidade, os seus sentimentos na comida ou agressão verbal, entendeu? Então é aquela coisa, você não consegue ser feliz. E isso acarreta o quê? N coisas atrás, uma fila de coisas atrás. Como compulsão Doenças, não? alimentar, doença. Principalmente doenças. Doença, exatamente. É aquilo e relacionado à doença. Eu até anotei aqui, a hora que a gente tocou nesse assunto, né? Que ser magro não é. Isso tem muito que ser dito. Ser magro não é sinônimo de saúde, e ser gordo também não. Não é porque o seu exame bioquímico tá tudo ok, o hormonal tá ok, enfim, tudo ok, que você tem saúde. Você pode estar, sim, lá em cima de tudo ok, né? O seu exame bioquímico, tudo ok, mas o seu psicológico abalado.
É, por isso eu te falei, nós Exato. pensamos as três, não? As três. Corpo, Espírito, mente e mente espírito. e E corpo. corpo. Tem que estar em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Lógico que é difícil manter um equilíbrio. É muito complicado. Né? É muito complicado. Mas a gente tem que correr atrás. Hoje em dia, o que eu mais É vejo, difícil, mas não Helena, impossível. não, o que eu mais vejo são pessoas falando, o que eu mais ouço, na verdade, né? São pessoas falando, eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Eu não tenho tempo para fazer aquilo. Eu não tenho tempo para fazer aquilo. Mas se você pegar o celular dessa pessoa e ver quanto tempo essa pessoa ficou no Instagram, você vai ver que ela ficou muito mais de 1 hora. Você Sem entendeu? dúvida. E hoje em dia eu consigo periodizar, por exemplo, para os meus alunos, para as pessoas que fazem no meu grupo, na minha plataforma, as pessoas que treinam ali comigo, são treinos a partir de 4 minutos, efetivos. Todos os dias eu recebo uma mensagem, João, estou perdendo medida, João, minhas dores sumiram. Então, não adianta. Não adianta. Quando a pessoa não se conhece, vou usar essa palavra de novo, ela busca tudo para se sabotar. Qualquer coisa é sabotador. Qualquer coisa, um pingo d'água que cai do lado dela, dentro de uma bacia com água, é um motivo para sabotar ela. Qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Então, gente, para vocês que estão ouvindo, autoconhecimento é liberdade. É liberdade. A liberdade para você destravar aí o seu emagrecimento, a liberdade para você destravar aí a sua vida financeira, a liberdade para você destravar aí o seu trabalho, a sua vida profissional. Enfim, autoconhecimento você pode usar para tudo, para tudo. Basta você fazer as perguntas específicas relacionadas a cada parte da sua vida. Né, Helena? Pois é. É sobre isso. Eu acho, fazendo assim, mais ou menos um resumo do que você falou, não? Do que foi falado aqui, a importância, não? De primeiro de você se comprometer e se colocar como uma prioridade, ter esse amor próprio, essa autoestima, e que pode errar, a gente erra, mas isso não significa, isso é um processo normal, até a gente entrar no processo, não? A segunda é a autoobservação, que é importantíssimo, ir se conhecendo, sabendo quais são as sensações, os sentimentos que envolvem cada vez que a gente faz alguma coisa. E sempre tentar, de que eu digo que o mais importante para a gente não desistir é que do ponto A, onde eu estou hoje, como que eu estou, quais são a minha situação de hoje, já seja no campo financeiro, emocional, relacional, não, ou no emagrecimento. Como estou hoje? Aonde eu quero chegar? E que esse transcurso seja prazeroso. Prazeroso, Prazeroso, que a exatamente. gente consiga encontrar formas, não, de que isso seja uma forma leve, gostosa e sem culpa, sem esses julgamentos, sem essa ansiedade e deixando que as coisas aconteçam, tudo bem como consequência. Que se eu preciso fazer exercício, que não seja porque eu preciso fazer exercício, sino entender que é uma das minhas necessidades me movimentar e que isso eu posso usá-lo como uma forma benéfica, um lugar que eu encontro pessoas, que eu adquiro mais conhecimento, autoconhecimento, eu vou vendo a transformação no meu corpo, sei lá, Sim. Você ressignificar as precisa, você coisas que precisa isso não seja. ressignificar. Exatamente. A palavra correta Nos, para tudo é a ressignificação, né? Não tem jeito, a é, gente precisa. Porque às vezes, só falando um pouquinho mais sobre isso que você está falando, a respeito do. Eu preciso treinar. Meu.
Por que você precisa? Busca as coisas boas que treinar vai te trazer. E não aquela dor, né? Porque as pessoas têm o sem dor, sem ganho. Não é sem dor, sem ganho. Você pode, sim, lógico, claro, você vai sofrer. Mas é 35, 40 minutos que você vai passar no seu dia. Se você somar na semana, quanto tempo deu? Se você somar no mês, quanto tempo deu? É praticamente nada. E os resultados vêm. Vem, Mas, com certeza. mas nós, seres humanos, somos condicionados aos prazeres momentâneos, aquilo que nos dá o prazer agora. Eu não quero, a gente não tem paciência mais, Helena. A tecnologia está acabando com o ser humano. Por quê? Hoje em dia, até escutar áudio, você pode colocar 2 vezes mais. Então, o nosso cérebro já vai trabalhando para isso. Não, Como é que você vai nosso esperar? cérebro não está preparado para Não isso. tá. Não, Não não está está. preparado. E aí, como é que você vai esperar um resultado que demora 1 ano para acontecer, de fato? O resultado que você tanto sonha é pelo menos 1 ano que você tem que esperar. Em 3 meses você Exato. começa a ver diferença. Em 6 meses as outras pessoas começam a ver diferença em você. Em 1 ano você começa a chegar onde você quer chegar. Se você não tem paciência de escutar um áudio de 1 minuto na velocidade correta que a pessoa está falando, você acha que você vai ter paciência de esperar 1 ano para ter resultado? Você está entendendo? É muito complicado. As pessoas, nós, seres humanos, estamos dessa forma, estamos vivendo dessa forma. Então, prazer momentâneo. Comer aquilo que a gente quer hoje, deitar, assistir uma televisão hoje, fazer coisas que nos dão prazer momentâneo, né? Aquilo que a gente faz e eu mereço isso, eu vou fazer isso. Como a cerveja, por exemplo. Eu mereço, cheguei cansado, trabalhei 12 horas hoje, eu mereço, vou tomar minha cerveja. Você merece, só que você merece muito mais que isso. Vai cuidar da sua saúde, troca de roupa, vai fazer uma caminhada, vai na academia. E depois, escolhe um dia na semana para você se dar de presente. Isso que você mereceu hoje. Entendeu? É aquilo, é aquele diálogo interno, conversar com o ego, conversar com a criança, né? Então, o terceiro pilar que eu falo, não, e que é isso que exatamente que você está falando, que é a compreensão. Eu entendi tudo que você falou, que eu preciso fazer exercício, eu sei o que eu tenho que comer, quanto que eu tenho que comer, eu sei tudo isso, só que eu não compreendi. Compreende. Aí o compreender significa colocar dentro do meu corpo. Compreender é o coração, Estar entender é a aberto razão. Não? Exato. Então, eu começo a fazer exercício e eu sinto no meu corpo, que o meu corpo vai mudando, eu me sinto muito melhor, o meu humor mudou, a minha disposição para fazer as coisas é diferente. Então, eu estou sentindo, eu estou compreendendo. E o quarto pilar, não? E que acho que é o mais importante, que é a prática. Ou seja, eu entendi, eu compreendi, eu já me observei, já sei como que eu funciono, só que, por exemplo, é como dizer, quero aprender francês, aí eu vou numa aula, eu aprendi como tenho que falar, e aí eu Não põe em acho que eu já posso prática? ir para Paris e me comunicar com o francês. Gente, eu preciso Exato. praticar. E nessa prática, obviamente que eu vou falar errado, que as pessoas não vão me entender, que eu vou trocar a estrutura, que eu vou trocar. Vai acontecer isso. Então, como que eu vou conseguir? É praticando. Então, o exercício está me fazendo bem, então eu vou usar isso como um hábito na minha vida. Da mesma maneira que eu escovo meus dentes todos os dias, meu corpo também precisa disso, não? Precisa desse
movimento. E eu estou falando não só do exercício físico, sino qualquer coisa que você diga, vamos supor, eu preciso aprender a mastigar mais a comida. Eu sei que eu preciso mastigar mais, que isso vai melhorar a minha digestão, meu metabolismo, que vai fazer um monte... Isso eu já sei, mas por que eu não faço? Então, começar Exato. a praticar, a compreender e praticar. Então, acho que essas são as bases de um autoconhecimento. Quais são as coisas que realmente eu faço achando que eu estou fazendo certo, mas na realidade eu estou me auto-sabotando, não? Quantas coisas que eu precisaria, não? Eu falo, ai, mas agora eu estou com pressa, como que eu vou masticar tanto? Eu estou com pressa. Gente, São 5 minutinhos a mais. prioridade sou eu. Como você disse, não faz algo para você, em vez de chegar, ah, eu mereço, não sei quem, não. Se deixa os 5 minutinhos, sinta o prazer. A gente fala, nossa, a gente gosta tanto de comer, tem esse prazer de pegar um chocolate ou uma comida. Para que acabar com ela rápido? Por que Exato. não desfrutá-la, aproveitá-la, estender esse momento de prazer? Não? A gente Exato. quer engolir, abraçar tudo de uma vez só. Mas Exatamente. Isso que você está falando tem importância. todo sentido. Para você ter ideia, como eu estava falando do chocolate, eu não como mais todos os dias. Então eu tenho esse momento. E a hora que eu vou comer, eu não pego qualquer um. Não, eu pego o que eu mais gosto. Enquanto eu não tenho o que eu mais gosto na minha frente, eu não vou comer. E a hora que eu Perfeito. como, não é simplesmente pegar, colocar na boca e mastigar, mastigar. Não. Eu coloco na boca e deixo derreter. Derreter. Eu vou sentindo cada camada derretendo. Para você ter ideia, eu sinto a camada por camada. Hoje eu sou um apreciador de chocolate. Pois é que a gente precisa ter foco, não? O que eu estou comendo? Olhar, nós sabemos que todas as informações vêm através dos Sim. sentidos, não? Então, eu olho, nossa, eu acho que o desenho do chocolate é fantástico. Já só de vendo você fica tentado. A cor, Exato. a textura. A Aí o textura. tato, A mão não? quente. A O mão quente, o olfato. chocolate natural, ele derrete na mão. Pois é. O olfato. Nossa, esse cheiro é maravilhoso. É demais. Exato. Paladar, sentir. Gente, vai, até você se sente, se escuta comendo esse chocolate, não? Então, perceber e quando a gente está comendo, saiba que é uma coisa nutritiva, porque o chocolate é bom, é muito bom para nós. Libera Exatamente. serotonina, te deixa de bom humor, tem uma série de coisas, Helena, principalmente se você quer. é o que eu falo para as minhas alunas, para as minhas alunas, é o que eu falo para os meus clientes. Tudo. Se você quiser comer leite condensado, faz bem. Se você se sente bem, faz bem para você, desde que você não tenha uma doença que te impeça disso. Entendeu? Qualquer alimento pode ser comido. Qualquer alimento. Todo pode. Qualquer alimento pode ser comido. Desde que tenha um equilíbrio. Você não precisa comer uma lata de leite condensado, coisa que eu fazia muito tempo atrás. Entendeu? Você não precisa comer uma barra de chocolate. Você pode comer um pedacinho por dia. Você está entendendo? Então, tudo, você pode fazer tudo. Você pode comer aquilo que você quiser. Você pode comer. Principalmente como sistêmica, o Bert fala, não? Tudo aquilo que é excluído dá um jeito de aparecer, de voltar, certo? Exato. Então, quando a gente exclui, eu não posso comer carboidrato, vamos supor, ou eu não posso comer doces, eu não posso comer chocolate. Gente,
E quanto mais você vai ter vontade de comer, porque sempre o proibido é muito mais atrativo. Exato. Então, não, você Isso, pode comer, só como você disse, não, de isso uma que você forma está falando equilibrada. faz todo sentido, tanto é que eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma aula no meu programa que eu falo justamente sobre isso. É o momento da despedida, né? A despedida que eu falo, eu dou essa oportunidade para a pessoa fazer a despedida de comer, mas não é despedida falando que pro inconsciente, pro subconsciente, não é para falar, eu não vou mais comer, eu vou cortar isso. Não, não. Eu estou fazendo uma despedida hoje, porque eu vou ficar um tempo sem comer, mas quando eu quiser comer, eu vou comer sim. Deixar bem claro que não é uma restrição, você não está se restringindo de nada, porque tudo que a gente restringe, a vontade é maior. A vontade Experimenta maior, o estresse o estresse, aumenta teu exato. cortisol, diminui. Gente, o que acontece internamente no corpo é Experimenta. absurdo. Para quem ama refrigerante açucarado à base de cola, para não falar o nome, para quem ama esse tipo de refrigerante açucarado com base de cola, fala que vai ficar sem tomar Coca-Cola, sem tomar esse refrigerante por muito tempo. O que vai acontecer? Na hora, a boca vai encher de água e vai falar assim: ah, por que eu fui tirar isso da minha vida? Sabe? Então é simples, você não precisa tirar. Regra, impõe regras. E regra não, regra também é uma palavra muito É muito forte. rígido, não? Impõe metas. Eu amo falar meta. Eu tenho meta para tudo. Ou desafios, não? Desafios. Exato, exatamente, exatamente. É. Exatamente. Eu comecei, para você ter ideia, eu não tomo café com açúcar há muito tempo. Eu Eu comecei também. com um simples desafio, simples, com o pessoal, desafio 40 dias sem açúcar. Só que era só café, açúcar no café. Eu comecei com esse, 40 dias. Coloquei e mais exercício físico. Né? Hoje eu não gosto muito de desafios mais, porque isso força a pessoa por esse tempo, por esse período, e depois a pessoa volta fazendo 2, 3 vezes mais. Então eu gosto de trabalhar a O essência, a efeito base. rebote por isso que eu falo, não, quando a gente começa nesse processo, não esquecer dessa prática, porque esse é um momento crucial, que na primeira oportunidade que você erra, você joga a toalha e você desiste. Exato. E aí você tem que entender que não, que isso faz parte de todo um processo. Então, o que você precisa? É praticar um pouco mais. E é praticar um pouco mais. Exato. Então, Helena, é até engraçado isso que eu vou falar. Até hoje, eu me pego comendo coisa assim que eu falo assim, depois, logo depois, igual, eu amo pasta de amendoim com Nutella. Eu amo uma colher de Nutella, uma colher de pasta de amendoim junto. E como. Eu amo. Só que eu não consigo ficar em uma. Eu como 2, 3 de cada. Você tá entendendo? E depois, a hora que eu percebo do que eu tô fazendo, eu falo assim, Ê, João Brito. Eu me chamo pelo nome. Ê, João Brito. De novo. De novo. É aquela coisa. Você sabe o que está fazendo. Você sabe. A partir do momento que você tira o julgamento de você, assim, sabe? Você se vê livre de fato de julgamento. Hoje, para você ter ideia, eu tento não. Tento ao máximo possível. A hora que eu me vejo pensando algo sobre alguém, sobre uma pessoa, eu falei, se controla. Julgamento. Hoje, assim, tanto para mim quanto para as outras pessoas, eu tirei o julgamento. Tirei. Lógico, seres humanos. Nós somos seres humanos. Então a gente acaba, querendo ou não, no subconsciente, querendo dar aquela. Mas a gente já dá aquela puxadinha e fala, Fei, onde você vai com isso? Onde você vai com esse pensamento? Sabe? E é isso. Eu acho que o processo no começo é muito doloroso. A gente acha que não vai conseguir, porque a gente já vem com isso, né, na cabeça. Principalmente pessoas que tentaram por muitas vezes emagrecer e se frustraram. Como eu falei para você que entrou agora, eu não vejo frustração, não existe frustração. Para você que entrou agora, tem isso em mente. Passe a enxergar a frustração como resultado. Você vai ver que a mentalidade, né? Sua mentalidade vai começar a mudar.
tá? A partir do momento que você para de falar sobre frustração e passa a focar no resultado que você teve, que a sua frustração nada mais é que um resultado, então a partir do momento que você passa a chamar a frustração de resultado, você vai perceber que muita coisa vai melhorar, né? E eu acho, Helena, que tudo, tudo está interligado. Se a gente quer um resultado bom, nós temos sim que trabalhar a base. O resultado está aqui em cima. A gente tem que trabalhar a nossa base, o nosso estado, com base nesse estado atual que a gente vive. Inclusive, eu tenho até aqui algumas coisinhas, como eu falei depois, deixar umas perguntinhas aí para as pessoas responderem, né? Que é a base. É a base. E o principal, não, falando de emagrecimento, é você tentar colocar uma meta possível que você possa, não, atingir, porque não adianta eu dizer que quero emagrecer 10 quilos em 20 dias, porque não é saudável, mesmo que você conseguisse estar totalmente desidratado e não comendo. Não colocar metas grandes, é ir colocando metas possíveis e pequenas, dividi-las. Nossa, se você tem uma meta grande, eu quero perder 10 quilos, quero perder 15 quilos, divide essa quantidade, não? Olha, Em meses e que seja possível para você, que cada mês eu perca 1 quilo. Dá. exatamente. O grande, o Então, grande, o é grande erro algo que das... você consegue. Agora, se você diz em 10 meses, eu vou perder meus 10 quilos. Até dá, tudo bem. Coloque um prazo. Eu acho importante, sim, colocar um Sim. prazo. É aquela Como que regrinha SMART, né, Helena? é, A dica perfeita é isso, é seguir a é regra o SMART. SMART. Tem que ser específico, tem que ser Mensurável, atingível. atingível, temporal. Exatamente. Então, Então, como você estava falando da meta. Imagina, eu tenho meu objetivo de perder 10 quilos. Um exemplo, tá? Para ficar bem claro para as pessoas aqui, o que fazer quando se tem o objetivo de perder 10 quilos. Imagine aí que você acordou hoje e falou, não, eu vou começar meu autoconhecimento, vou fazer tudo certinho do jeito que tem que ser feito. E aí você vai lá e coloca meta. Colocou, se autoconheceu, fez tudo, né, com o seu estado atual. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar nos meus 10 quilos. Perfeito, acordei, me conheci, dei o meu primeiro passo, né, no autoconhecimento, já coloquei meu objetivo é perder 10 quilos. Só que eu tenho o quê? Um exemplo, eu tenho 6 meses para perder 10 quilos. É possível? É possível. É difícil? É complicado, é bem desafiador, mas não desafiador. é desafiador. Só que aí, imagine você tendo que acordar todos os dias, tendo não, imagine você acordando todos os dias com o pensamento, eu preciso perder 10 quilos. Olha quanto tempo, olha quantos quilos, né? Vamos falar assim, quanto peso falta para você chegar nos 10 quilos. Você começou ontem. Isso. Você acordou no dia seguinte, tendo 10 quilos para perder. Quais são as chances de você manter essa empolgação de perder 10 quilos por muito tempo? As chances são mínimas. Agora, essa é uma mentalidade, a mentalidade de muita gente. Eu quero perder 10 quilos, eu vou fazer isso, vou fazer o possível. Ok, legal, bacana. Mas olha, a partir do momento que você passa a ter outra mentalidade, ao invés de você focar no montante, como você acabou de explicar, exatamente isso. Imagine só, eu quero perder 10 quilos em 6 meses. Todos os dias acordando e pensando, preciso perder 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos. Agora pensa, se todos os dias você acordar, no começo da semana, na segunda-feira, por exemplo, né, que é o dia mundial do vou para academia, vou começar a fazer dieta, você acordar e falar assim, eu preciso perder 1 quilo essa semana, até segunda-feira que vem. Olha como mudou. Só de você regular a sua água, tirar o sal e reduzir o açúcar, tirar o sal não, reduzir o sal e retirar boa parte do açúcar, brincando em uma semana, você consegue perder 2 quilos. Em uma semana. Isso é fato. Eu fiz desafios só de tirar o açúcar do café. E pessoas perderam 2 quilos relacionado a isso.
e bebendo mais água. Então, assim, olha como fica mais fácil. Você reduziu 1 quilo, você estava pensando 10 quilos, aí você passou a pensar em 1 quilo na semana. E aí você consegue chegar nesse 1 quilo, talvez em 5 dias. Se você começar a fazer tudo certinho, se exercitar, se alimentar bem, tomar muita água para melhorar o metabolismo, reduzir o açúcar, começar a falar não. Pode falar sim? Alguns sim? Sim, mas mais não relacionado àquilo. Você consegue perder 1 quilo por semana pensando dessa forma, mudando a sua mentalidade e fazendo tudo para que você perca 1 quilo. Olha como fica muito mais fácil. Eu preciso perder 1 quilo em uma semana do que 10 quilos em 6 meses. Por mais que você tenha mais tempo, a quantia é muito maior. Entendeu? E se você não perder 1 quilo em uma semana, você pode perder 1 quilo em uma semana e meia. Que no montante final vai dar o peso que você precisa. Você está entendendo como a nossa mentalidade, quando a gente passa a estruturar, né? A A estruturar a estruturar é nossa... colocar essas coisas mais possíveis, não? Exato. E eu quero agregar um pouco mais de que é o que eu estou fazendo muito ênfase no meu programa. E que eu acredito, mas muito, sabe? Primeiro, entender de que o nosso corpo tem uma história. E se nós estamos hoje no ponto A deste jeito, é porque meu corpo precisou estar assim. Para me proteger, eu precisei ser forte. Eu não sei quais são as razões, não só sistêmicas, sino as razões que me levaram, as emoções que me levaram a estar e que meu corpo ele não entende, não? No momento de estresse, qual que é a minha situação? Se eu estou me afogando no meio do mar e um tubarão me correndo, ou eu estou com medo quando me olho no espelho e eu não gosto do que eu vejo. Então, como o nosso cérebro não entende, eu preciso mandar boas informações para ele e olhar para mim, dizer sim para minha história, sim para meu corpo, porque meu corpo pode não ser do jeito que eu realmente gostaria, mas é o corpo que eu tenho e eu tenho que amá-lo e respeitá-lo. Então, amando e respeitando o meu corpo vai fazer com que, e você que faz yoga sabe disso, sobre a não violência. A não violência, que significa? Colocar alimentos bons para meu corpo, escolher, selecionar os alimentos que eu vou ingerir e fazer as coisas que fazem bem para mim. Então, eu preciso me movimentar porque é uma necessidade do corpo. Só quero esclarecer, não, que as necessidades do corpo é alimentação, hidratação, excreção, movimento e descanso. Então, eu preciso movimentar meu corpo para quê? Para que ele ative toda a parte metabólica, para que regenere As células. as células, sei lá, e precisa do descanso também para regenerar todos os tecidos, ou seja, fazer esse exercício como uma coisa que, como eu preciso me hidratar constantemente. Então, já tomando essa consciência de ter que fazer isso pelo meu amor a mim mesma, por amor próprio, porque eu conheço e estou começando a conhecer meu corpo, você vai ir emagrecendo naturalmente. Porque se você também fica muito assim, eu preciso emagrecer, entra num Bloqueia. estresse tal que você começa, o corpo não entende disso. Sim. E ele começa a bloquear as coisas, e Exato. começa a produzir mais cortisol, etc, etc, etc. Por Então é estresse. isso. Exato.
Você E falou que tinha umas perguntinhas que ia sim, exato. deixar. Exatamente. Perguntas importantes aí para o autoconhecimento voltado para o emagrecimento, né? Hum, E eu vou fazer essa pergunta agora e depois eu vou até te mandar para você colocar na descriçãozinha da live. Vai ficar salvo? é lógico. E aí você coloca na descrição da live essas perguntas, para quem quiser, né? E assim, Perfeito. para começar, é o básico, né? Antes de qualquer coisa, o autoconhecimento começa você se conhecendo, sabendo qual é o seu estado atual. E a primeira pergunta é: qual é o seu estado atual? E aqui eu peço para você descrever o máximo possível de detalhe, como por exemplo, você sabe as suas medidas? Você está se alimentando da forma correta? Você sabe falar não no momento certo? Você pensa ou tem pensamento? Como eu já expliquei aqui no Hum, nosso vídeo, na perfeito. nossa live. Você tem o hábito de se exercitar? Você é organizado ou organizada aí em relação à sua alimentação? Para você que trabalha, para você que tem uma vida corrida, você tem tudo prontinho aí na sua geladeira? Porque a gente chega com fome. O grande sabotador do emagrecimento para as pessoas que têm uma rotina corrida, né? Aí é justamente isso: chegar em casa com fome, abrir a geladeira e não ter nada pronto. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a beliscar. Aí você come um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Pra você ter ideia, 80 gramas de salgadinho, aquele salgadinho empacotado, equivale a praticamente um prato de arroz, feijão com carne, entendeu? É a mesma caloria. Enfim, você faz a sua gestão de tempo, que é muito importante também a gestão de tempo, principalmente para quem fala: eu não tenho tempo de treinar, não tenho tempo de fazer isso. Então, a gestão do tempo Precisa de planejamento. Gente, cada precisa, vez mais nós estamos precisando disso, não? precisa, exatamente. Precisamos de uma agenda. Tem pessoas que se dão melhor com celular. Gente, para Eu mim amo é isso. agenda. É Eu sou old agenda school. para tudo. Eu sou old school, Desde eu também. levanto, tomo um café, é tudo planejado, gente, porque quem Exatamente. não tem agenda é a agenda dos outros. Exato. Exatamente. E aí, ó, para vocês terem ideia, tudo isso que eu estou falando é para vocês colocarem aí na parte do estado atual, né? Sobre medida, hábito de se alimentar, hábito de se alimentar bem, hábito de fazer exercício, gestão do tempo. E o principal, tá? Você acha que você é responsável pelos resultados que você adquiriu? Como está a sua autoestima? Então, assim, nessa parte de autoconhecimento, de qual o seu estado atual, eu quero que você vá respondendo com base em tudo isso que eu fui falando, né? Como está aí, se você sabe as suas medidas, como se fosse fazer uma redaçãozinha para o Enem, vamos falar assim, né? Exato. Falando da sua vida. Então, aí você conta mesmo a sua vida, o seu estado atual, como você se sente quando você olha no espelho, enfim, tudo aquilo que de fato te traz algo bom ou algo ruim na sua vida. Então, essa parte do estado atual é justamente isso. Você tem que falar o máximo possível de coisas, né? Sobre você. Mas busque na essência. Não fala nada superficial. O estado atual. Eu sou trabalhador, gosto de jogar futebol. Não, não é isso, tá, gente? É aquilo que eu falei. É na essência. Busca na essência. A pergunta 2 é: de acordo com o seu estado atual, já que você já respondeu a perguntinha anterior, de acordo com o seu estado atual, o que você pode fazer a partir de agora, assim que terminar essa live, para melhorar os pontos negativos que você vê, os pontos que você vê como negativos do seu estado atual. Então, o que você pode fazer a partir de agora para melhorar esses pontos aí, né? Que você vê como negativo, e também melhorar aqueles que já estão bons, né? Porque a gente sempre pode melhorar algo aí. Sempre, sempre, sempre. Sempre. A pergunta 3 é: o que você tem feito para si mesmo ou para si mesma para que você se sinta melhor, se sinta cuidado, bem cuidado, né? Para que você leve aí a sua autoestima. Pergunta 4: quais são os empecilhos para que você comece agora mesmo a buscar saúde através do emagrecimento? Lembra que eu falei que a gente tem que sempre focar na saúde, que o emagrecimento vem?
Então, eu gosto muito de utilizar a palavra saúde, né? Para falar do emagrecimento. A penúltima perguntinha é: quanto tempo você tem se dedicado para cuidar de si? Você pratica o autocuidado? A Helena falou muito disso aí. Se você ainda não sabe o que é autocuidado, pelo amor de Deus, volta na parte que a Helena está Volto para a falando sobre live, isso. assista desde o início. Exatamente. E a principal, né, quando é voltado para o emagrecimento, a gente precisa saber, de fato, o que é comida para nós. E a pergunta última, principal é: o que é comida para você? Qual é o real significado de comida? Porque para muita gente, comida é antidepressivo, comida é o remédio para as minhas ansiedades, comida é isso, comida é aquilo, mas não é o principal, né? Que a comida, quando a gente fala sobre aquilo que eu já falei, pensar e ter pensamento, a gente precisa muito pensar em relacionado à comida. Toda vez que você for comer algo que não serve para te nutrir de fato, você não precisa disso no momento. Então você pode falar não. Ou então buscar algo que seja nutritivo de fato para você. Ao invés de você abrir um pacote de salgadinho ou então uma bolacha recheada, poxa vida, faça um omelete, sabe? São coisas que você pode fazer. Busque coisas que de fato servem, comida, né? Alimentos que servem para nutrir. Então, quando você passa a entender de fato o que é comida para você, pronto. Tudo ficou mais simples. Você precisa entender que comida é aquilo que serve para nutrir. O resto não serve para nada. Não serve para nada. Né, Pois Helena? Uai, é bem isso. olha aí a Vivian, a minha sócia, a minha querida Ai, que amiga. gostoso ler isso. Obrigado. Ela te segue e te admira. Parabéns pelo Muito excelente obrigado. convite. Muito, muito O obrigado. Johnny, meu E ó, querido. Helena, a minha vida aqui é constante, constante, constante desafio. Quantas vezes eu não acordei e falei assim, eu quero voltar para onde eu estava. Mas só falei, que logo eu acordei, tomei um banho gelado e passou. Porque assim, meu, imagina, eu tô aqui não é inglês, aqui não é espanhol, eu falo espanhol, não falo inglês, mas aqui é holandês e francês. Eu tô aprendendo, fazem 2 anos que eu estou tentando aprender, 2 anos, um pouco menos por conta do corona, né? Mas que eu estou estudando mesmo fazem 6 meses. Então, eu já estou no emprego onde todo mundo fala holandês. Então, já comecei a me virar. Então, as coisas agora começaram a fazer assim. Calma. Calma que está chegando. Tenha paciência. Tenha paciência. Você sabe o que é ter paciência, então espera. E as coisas estão indo. Está fluindo. Estou muito feliz cada dia mais. E é isso, né? Sobre a Ai, meu vida da amigo gente. lindo. Bem, eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria de saber que as coisas não são imediatas, nós não somos telas de celulares nem de computadores, não. Nós somos uma máquina perfeita, o corpo humano é uma máquina perfeita, mas ela envolve sentimentos, ela envolve muitas emoções, muitas informações que não tem nada igual. E Exato. por isso que nós precisamos cuidar dele e respeitá-lo e saber de que nós temos um tempo e que cada coisa tem um processo e que só precisamos olhar para nós e tentar nos conhecer, Sim. aproveitar, saber entender por que nós estamos neste mundo maravilhoso, neste universo maravilhoso, onde Deus foi tão generoso com a gente, não? Não só o que a gente encontra no universo, sino neste grande universo que é Que o somos corpo nós. humano, que somos nós. Exato. Não? Então Exato. é importante isso e olhar e dizer, tudo bem, Exatamente. eu posso. E exato, exatamente. E os 3 pilares que você estava falando, corpo, alma e espírito, né? Eu Hum, acho que independente da religião de qualquer um, de todos que exato. estão lá, de todos que estão aqui, se crê em Deus, se crê no universo, se
né? Eu penso assim, independente de qual seja a sua religião, para você ser uma pessoa melhor, isso tem acontecido muito comigo, tá? Antes de fazer qualquer coisa, eu penso muito na lei da atração. Muito. E a partir do momento que você crê mesmo nisso, eu acho que isso é espiritual, né? A É lei da lógico. atração. Quando você acredita na lei da atração, você passa a ser melhor. Porque se você acreditar de fato na lei da atração, se você vai fazer o mal para alguém, você está ciente de que isso vai voltar para você. E antigamente demorava muito, né? Eu acho que o universo hoje está na tecnologia, porque se você faz uma coisa, você percebe. Eu não sei se é porque a gente tá nesse processo evolutivo, né, constante, a gente começa a perceber que quando a gente faz algo que não condiz aquilo que a gente acredita, parece que faz isso aqui, ó, pluf, girou e voltou e fala assim, tá vendo? Foi por isso. Mas é Foi o por que isso. Bert fala, não? Uma das leis da constelação sistêmica é a lei do equilíbrio, não? Então, se faz o movimento para aqui, vai ter uma Vai onda fazer que para vai. lá. Exato. Pois é, então a gente precisa sempre estar trabalhando com isso, mas eu digo, não, é tudo mais do mesmo. Quanto mais grata eu sou, mais do mesmo, mais tenho para agradecer. Quanto mais coisas boas eu faço, mais coisas boas vão acontecer. Quanto mais coisas ruins eu faço, mais coisas ruins vão acontecer. Quanto mais Exato. reclamo de alguma coisa, mais isso eu vou ter. E mais do mesmo. Essa é a lei. E isso não tem nada a ver com religião, não tem, está na natureza. Tá na É natureza. É assim. natural, né? É Pois natural. é, É pois é. natural. Desde que o mundo é mundo. Exatamente. João, querido, estamos a 1h20 Tem isso conversando, aqui, mas ó. está tão Café. Eu delicioso amei. que eu continuaria, Eu amei. bem, como eu já te falei. Eu tava Eu me... quase indo buscar outro café. Pois é. Ó, eu tenho aqui. Na próxima eu vou trazer a maquininha aqui, vou deixar aqui, ó. Gente, Helena, uma delícia, João. e ó, eu queria deixar só um E a gente recadinho. precisa fazer mais isto. Exatamente, eu queria, com certeza, com A certeza. Eu lei queria deixar. da semeadura, que planta vamos colher, e a colheita leva tempo e requer cuidado. Cuidado. Exatamente, Patrícia, é isso mesmo. É, e não adianta, se a gente planta alface, Se a vai gente sair planta. alface, não vai Exatamente, eu quero sair falar. Tem uma amiga que ela trigo fala: se você nem planta outra coisa. pimenta, se você planta pimenta, você não vai colher morango. Tem uma amiga que fala exatamente isso, sempre. Você Pois planta pimenta, você não vai colher morango, meu amor. Então, cuidado com o que você planta. exatamente, cuidado com o que você planta. É, Legal. mas é bem essa. E eu queria deixar só um recadinho para todo mundo que vê essa live, para quem está aqui com a gente. Confia no processo. A minha professora de yoga, a Eliane, ela sempre falava: confia e tudo virá. É bem essa. Porque se você não confiar, se você não acreditar naquilo que você está fazendo, dificilmente você vai. Acabou minha bateria. Dificilmente você vai conseguir alcançar aquilo que você quer, porque você não acredita. Como é que você vai fazer algo que você não acredita? Então você precisa primeiramente confiar no processo. O pontapé inicial é acreditar no processo. Se você não acredita, coloca no Google, coloca no YouTube histórias de pessoas que conseguiram. Porque se outras pessoas, centenas, dezenas de pessoas conseguiram, você também consegue. Isso tem ajudado muito no meu processo. Não, mas todos conseguimos. Por isso que eu falo, Deus foi extremamente generoso com a gente. Só a gente acreditar nisso e ir com fé nas coisas, porque as coisas estão aí para. Realmente ele nos trouxe aqui para nós sermos felizes, mas felizes com nós mesmos, certo? Exatamente. Por isso que é importante esse autoconhecimento. E, gente, eu queria que você falasse, João,
na pessoa tão linda, tão querida, tão gostosa, esse papo que você diga para as pessoas que estão aqui, onde conseguem conversar com você, te perguntar, continuar. Tem o Instagram, no, Sim. Gente, arroba... arroba João Brito Personal. É só clicar aí mesmo. Depois você deixa na descrição. Não, Tá? eu vou deixar, com certeza. Exato. E é isso. Eu tenho eu, juntamente com a doutora Letícia, que é nutricionista também, nós temos um programa voltado à mudança de hábito. Tá? A gente não fala em emagrecimento. A gente fala sim em emagrecimento, porque não tem como falar, né? Emagrecimento. Mas o nosso foco é mudança de hábito, esse foco em mudança de mentalidade. Tanto é que eu tenho um módulo somente de mentalidade. Então, para você que quiser saber um pouco mais sobre o nosso programa, manda uma mensagem. Para você que tem alguma dúvida sobre autoconhecimento voltado ao emagrecimento, né? Autoconhecimento voltado ao emagrecimento, pode mandar mensagem. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu nunca deixo ninguém sem respostas, tá? E eu tenho um perfil justamente para isso. Eu não posto minha vida ali, lógico que eu faço uma coisa ou outra, mas eu tô ali para ajudar as pessoas. E o máximo possível que eu puder ajudar é melhor para mim, é melhor para as pessoas também. Lembra da lei do retorno? Quanto mais você faz, mais você recebe, seja do bem ou seja do mal. Então eu tento fazer o máximo possível aí do bem. Ai, lindo! Muito, muito, muito obrigada. Queria agradecer a todos que estavam aqui participando. Gente, como eu já te falo, eu estou com medo aí. Primeiro que está acabando a tua bateria, e segundo de que o Instagram de repente corta de improviso. Muito obrigada, Johnny. Espero a gente poder fazer muitas lives mais, porque exatamente. Eu que agradeço. gostoso demais. Inclusive aqui, ó, para todo mundo ver, para você não ter como negar. Eu quero fazer um pedido para você, para a gente falar sobre mais ou menos isso que a gente conversou hoje, mas no Instagram fechado do meu programa, que é o Personalize 2022. Perfeito. Então, eu gostaria muito da gente bater um papo ali, né, sobre isso e falar para o pessoal escolher um tema. Você pode jogar aí alguns temas que você gostaria de falar, que ajudaria, né, nessa parte comportamental das pessoas, né? Sim. E depois a gente conversar sobre isso e você levar um pouco de sabedoria. Pérolas, de pérolas. De pérolas, exato. Vamos sim, com todo prazer. Levar alguns insights para essa mulherada que está lá precisando de ajuda. Legal, muito legal. João, beijo nesse coração lindo, maravilhoso. Meu querido, morrendo de saudades de você. E continuaremos o papo aí depois. Com certeza, com certeza. Okay. Sempre que você precisar, manda pau aí, manda uma mensagem para mim, a gente conversa, a gente abre a câmera, bate um papo, troca experiência, leva um pouco de pérola pro pessoal. Perfeito, combinadíssimo. Ok? Obrigada. Obrigada, gente. Gratidão, uma boa tarde. Tchau, E depois gente. me manda as coisas para eu colocar, tá bom? Eu já vou escrever agora e já vou te mandar, tá bom? Combinado. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tchau. Ai, adorei. Amo você. Tchau, tchau.